Então, do mesmo jeito que antes, eu preciso saber quando é que isso aqui retorna um número real. É sempre. Eu posso colocar qualquer valor para x aqui. Se eu colocar o x igual a 0 e o y igual a 0, eu posso colocar o valor de x igual a 0 e o y igual a 0, que esse número que eu vou obter vai ser um número real? Não, não vai ser, porque vai ser a linha de menos 1. E a linha de menos 1 você não vai conseguir achar um número real associado a isso aí. Mas, aí você então tem que colocar uma exigência aqui. Você tem que falar o seguinte, olha. Essa expressão que está aparecendo aqui dentro, ela não pode ser nem zero nem negativo. Ela tem que ser positiva. Aí você vem cá e escreve assim, ó. Então esse xy mais x menos y menos 1 tem que ser maior do que zero. Só maior, não pode ser igual a zero não. Agora de preferência aqui você vai achar uma relação entre o y e o x. De forma que dê a você uma curva que você conheça. Porque também se der uma curva muito... né, você não vai saber fazer o esboço. Mas aqui não é difícil não. Ó, subtrai x nos dois membros e adiciona 1 nos dois membros. Esses dois termos aqui desaparecem. Aí vai ficar assim, ó, x vezes y, depois menos y, ó, x vezes y menos y maior do que 1 menos x, né? Maior do que 1 menos x. Sim. Desse jeito. Aí você agora vai fazer o seguinte, ó. Aí você pode colocar o y em evidência. A y em evidência que multiplica x menos 1. Ó, aqui em evidência fica x menos 1, né? Ó, isso aqui tem que ser maior do que 1 menos x. Do que 1 menos x. Não é isso? Tá. Aí agora aqui tem um pequeno detalhe. Sabe o que é? Por exemplo, x menos 1 e 1 menos x, a diferença entre eles é o quê? Não é só o sinal? Porque esse aqui, o x é positivo, aqui é negativo, o coeficiente, né? Aqui tem menos 1, aqui tem mais 1. Então eu preciso olhar para essa inequação. Cuidado com a inequação, hein? Porque uma coisa normal de você pensar era você falar o seguinte, ó, vou passar esse aqui para o lado de cá. Mas por que é que eu faço com vocês o tempo todo esse raciocínio de multiplicar os dois lados, de adicionar os dois lados? Não é à toa, porque aqui agora, se você, essa história de passar para baixo aqui, está embutido aí em multiplicar os dois membros por alguma coisa. Só que como eu estou em uma desigualdade, se eu multiplico os dois membros por um número negativo, a desigualdade inverte. Essa desigualdade aqui, ela muda. Então, eu tenho que fazer algumas considerações. Então, eu tenho que falar o seguinte, olha, vamos supor, então, que isso aqui seja positivo. Para isso aqui ser positivo, eu tenho assim, ó, que o x menos 1 é maior do que zero. Ou seja, eu tenho que o x, eu tenho aqui que o x é maior do que 1. Bom, se o x é maior do que 1, se eu for olhar lá no meu sistema cartesiano, eu estou falando dos pontos que estão aqui à direita do 1. Os pontos que estão à direita do 1. Então, aí se isso aqui é positivo, aí sim, eu posso multiplicar os dois membros, aí vai ficar assim, y, aqui tem x menos 1, aqui fica maior, e aqui, ó, aqui tudo bem, é 1 menos x, mas se você colocar um menos 1 em evidência, aí vai ficar menos, abre parênteses, x menos 1, é uma opção, tá? Não é obrigado a fazer isso não, mas é uma opção. Agora aqui, como esse número é positivo, aí você já pode fazer assim, ó. Aí você pode dividir isso aqui por x menos 1, dividir isso aqui por x menos 1. E mantenho a desigualdade, porque eu estou multiplicando por um número positivo. E aí eu obtenho aqui o seguinte, olha só, que o y é maior, olha aqui. Isso aqui, por exemplo, eu não posso colocar assim, menos em evidência ali, e aí vai trocar o sinal aqui, aqui vai ficar assim, x menos 1, assim, dividido por x menos 1. Ou seja, esse aqui agora eu posso cancelar com esse. Então vai ficar y maior do que menos 1. Então quer dizer que, olha só a dupla que eu obtive aqui. Eu obtive que y maior do que menos 1 se o x for maior do que 1.
Então, se o x estiver do lado de cá, à direita do 1, o y está acima do menos 1. O y acima do menos 1 é para cá. Ó, aqui é pontilhado e seria para cá. Essa parte aqui seria a parte que satisfaz ao mesmo tempo esta condição e esta condição. São duas aqui, ó. Então eu só posso dar continuação no exercício caso eu coloque que se x for maior que 1, certo? Não, peraí. Você tem que fazer duas considerações. A primeira consideração nós estamos fazendo aqui, depois tem que fazer a outra consideração. A primeira consideração é, esse aqui é um número positivo. Tá, então eu posso multiplicar os dois lados pelo inverso dele e a desigualdade vai ser mantida. Então, aqui no caso, o que eu vou obter, aqui seria o menos 1, e eu obtenho essa região aqui. Essa região aqui é a região que satisfaz ao mesmo tempo essa desigualdade e essa desigualdade. Agora tem uma outra consideração para você fazer, que é o seguinte. Agora sim, a segunda consideração. Segunda consideração. É eu supor que esse x menos 1, esse x menos 1 que está multiplicando o y aqui, que ele é negativo. Suponha que ele seja negativo. Aí você vai ficar assim, ó, y multiplicado por x menos 1 é maior do que 1 menos x. Se você aqui agora dividir os dois membros por x menos 1, o x menos 1 não é negativo, quando você divide uma desigualdade por um número negativo, a desigualdade inverte. Então aqui vai ficar assim, ó, y multiplicado por x menos 1, ao invés de escrever maior, vai ficar assim, menor. Vai ficar menor do que 1 menos x. E aqui, ó, eu vou dividir todo mundo por x menos 1. Porque eu estou dividindo os dois lados por um número negativo. E aí, nesse caso, ó, esse aqui cancela com esse, normalmente. Aqui, igual antes, a gente vai colocar o menos em evidência, vai ficar x menos 1 dividido por x menos 1. Cancela, cancela, deu menos 1. Então, você obteve aqui, ó, que o y é menor do que menos 1. Então, olha só, são duas coisas. Isso aqui, dizer que o x menos 1 é menor do que 0, é a mesma coisa que você dizer que o x é menor do que 1. Então, aqui está dizendo que se o x for menor do que 1, o y tem que ser menor do que menos 1. Agora, onde é que está essa região, hein? Onde é que está o x menor do que 1? O x menor do que 1 é essa parte branca aqui. E o y menor do que menos 1? Tem que juntar as duas coisas, né? Ó, x menor do que 1 é o lado esquerdo aqui do 1. E o y menor do que menos 1. Então, y menor do que menos 1 vai dar essa parte aqui, ó. Vê se vocês estão de acordo. Ó. Essa parte do lado esquerdo é o x menor do que 1. Essa parte de baixo é a parte do y menor do que menos 1. Então eu vou ter as duas coisas acontecendo. Então o esboço vou fazer esse desenho um pouco mais bonitinho. O esboço seria assim, ó, aqui está o 1. Então eu teria essa parte aqui indo até o menos 1 aqui, ó. Aqui o menos 1. Então nessa parte de cima aqui, eu vou ter um gráfico em cima dessa região aqui, aqui está no domínio, e a outra parte é essa parte que vai ficar do lado de cá, essa parte aqui. Aqui, ó. Então, isso é para ser o esboço do domínio da função, ok? Vamos, então, aqui é o gráfico da função, né? Esse aqui é o gráfico da função. Vamos pedir agora para olhar de cima. Aqui. Aqui está aí o nosso gráfico, né? Aqui é a parte do 1 à direita, x maior do que 1, y maior do que menos 1, e x menor do que 1 e y menor do que menos 1. Então, nessas duas partes aqui é onde eu tenho o gráfico da função acontecendo. Ok? Todos os exercícios envolvem esse tipo de raciocínio. Eu quero saber quando é que o produto, quando é que o quociente, quando é que a relação vai me retornar um número real. E aí eu trabalho para isso.